Senhoras e senhores, pedimos a todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional. Assistiremos a seguir ao vídeo institucional da EMS. Para as boas-vindas a todos, ouviremos o presidente do Grupo NC, Carlos Sanches. Bom, bem-vindo a todos. Bem-vindo, presidente. Eu não vou citar o nome de ninguém, porque não colocaram os papelzinhos aqui. Aí eu vou errar algum nome e vai dar problema. Tá certo? Mas agradecer ao presidente, ao nosso vice-presidente, às ministras aqui presentes, tá certo? Ao público. É com muita emoção que a gente está aqui, que mais essa inauguração aqui no site de Hortolândia nosso. Já é a sexta fábrica que nós fazemos nesse polo e a penúltima, que a última vai ser de oncológicos e depois acabou o espaço. Nós já estamos espalhados pelo Brasil todo, temos uma das 5 maiores fábricas de sólidos do mundo em Manaus, fábrica no Rio Grande do Sul, fábrica em Brasília. Mas este momento é único. A EMS foi fundada pelo meu pai, chama Emiliano Emanuel Sanches, esse é o nome da EMS. Meu pai, infelizmente, faleceu muito novo, com 59 anos, eu assumi a empresa com 26 anos, era uma pequena empresa, eu e o Borgonov, nosso presidente.
já está com o cabelo branco, mas é o único mais velho que eu na empresa, é ele. Tá certo? E nós construímos essa empresa que hoje ela pretende ser uma empresa global. Para isso, em 2003, começamos com o apoio da FINEP a investir em pesquisa. Estamos 21 anos depois, começando a colher os frutos. Nós criamos um instituto lá atrás, chamado Instituto IVN, e de lá nós começamos a pesquisar 3 coisas: biológicos, peptídeos e lipossomais. Os biológicos a nossa parte de biológica virou a Bionovis, a fundação da Bionovis, hoje com outros 3 parceiros. Os lipossomais, nós chegamos a desenvolver o produto e descobrimos que não tinha mercado para ele, então nós perdemos todo o desenvolvimento, quer dizer, tivemos sucesso na tecnologia, mas não no mercado. E, graças a Deus, acertamos os peptídeos. Os peptídeos hoje é a grande inovação, a grande tecnologia da indústria farmacêutica. Entre os 10 produtos maiores do mercado, nos próximos 10 anos, nós acreditamos que 5 ou 6 serão peptídeos. Hoje já temos peptídeos faturando 8 bilhões de dólares por ano no mundo, e outros com 6, outros vindo. E isso revolucionou, porque não é que nós desenvolvemos um produto, nós desenvolvemos toda a base tecnológica. Nós conseguimos desenvolver o conceito da cadeia de peptídeos. Hoje nós conseguimos desenvolver qualquer peptídeo. Nós fabricamos desde o IFA até o produto terminado. Tivemos um grande sucesso. Em 2023, nós submetemos no FDA a primeira semaglutida, usando o mecanismo de first to file. Para quem não sabe, quando você submete pela primeira vez nos Estados Unidos, você no lançamento tem 6 meses de exclusividade. Esse produto só vai vencer a patente nos Estados Unidos em 2032. E eu brinco que eu já ganhei na loteria, só que só vou receber o prêmio em 32. Eu tenho que tomar meus remedinhos para viver com saúde bem até lá, para poder colher os frutos. E então nós atingimos essa plataforma. O primeiro peptídeo, que é a liraglutida, a patente já venceu no Brasil em 2022, nos Estados Unidos venceu esse ano, na Europa esse ano também. E nós estamos lançando esse produto a nível global. Então, nós desenvolvemos um produto no Brasil com tecnologia brasileira, do zero, para sermos globais. Hoje, esse ano, a empresa completa 60 anos e nós pretendemos que nos próximos 6 anos a gente faça a mesma coisa que fizemos em 60 anos, transformando a empresa numa empresa global, com um portfólio global. Então, nós temos produtos que já está submetido no FDA, a gente deve começar a comercializar esse produto mais tardar em janeiro nos Estados Unidos, na Europa, alguns países diretamente, outros países com terceiros, licenciando o produto. Em 2026, vence a patente do Ozempic, que é a semaglutida no Brasil. Esse produto, o registro já vai sair até dezembro nos Estados Unidos. E em breve também no Brasil, e vamos começar lançando no Brasil. Como eu disse, a gente fabrica desde a matéria-prima até o produto terminado, e foi graças a esforços de pesquisadores brasileiros aqui em Hortolândia, com recursos brasileiros nossos, com apoio do governo já a longa data de várias áreas do governo, que a gente conseguiu atingir esse patamar. E é com muita emoção, com muita honra que eu tenho a presença do Presidente da República, do Vice-Presidente da República, dos ministros aqui presentes, para a gente conseguir fazer essa solenidade que tanto orgulho nos dá orgulho aos nossos colaboradores, às pessoas que podem. Hoje o pesquisador brasileiro não precisa mais terminar a universidade e ir trabalhar nos Estados Unidos por falta de oportunidades no Brasil. Ao contrário, nós estamos repatriando vários pesquisadores que estão nos Estados Unidos, estão na Europa e querem voltar para o Brasil, porque aqui vão ter lugar agora para trabalhar. E o nosso próximo passo, né, Fabinho, é descobrir uma nova molécula. Agora, com a inteligência artificial, o desenvolvimento em sílica
das moléculas. Nós estamos investindo fortemente nesta área e esperamos que em breve tenhamos a nossa própria molécula. Aí sim, não vamos ter, no caso, de uma empresa que se tornou maior que o próprio PIB do país, porque realmente o PIB do Brasil é invejável. Mas, com certeza, vamos colaborar para que o Brasil seja ainda maior e o brasileiro seja ainda mais reconhecido no mundo. Então, muito obrigado a todos e uma boa inauguração. Com a palavra, o diretor-presidente da Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP, Celso Pancera. Bom dia, presidente Lula. Bom dia, primeira-dama Janja da Silva, nosso vice-presidente Alckmin, as ministras Nízia, Luciano, ministro Paulo Teixeira e o presidente da MS, Carlos Sanches, e o mercadante e demais presentes. Presidente, há menos de um ano atrás, nós recebemos a equipe do Carlos Sanches e seus pesquisadores, o pesquisador Fábio liderava essa equipe, e nos apresentaram um plano de negócio de 5 bilhões de reais da empresa. Desses planos de negócio, eles já apresentaram 4 projetos para a FINEP. Desses 4 projetos, uma nova planta, de 458 milhões de reais, nós já aprovamos 400 milhões de reais, assinamos o contrato e na semana passada, no dia que tivemos o evento lá no Palácio Planalto, liberamos a primeira parcela de 122 milhões de reais. Dos 3 projetos que a AMS nos apresentou para a pesquisa, aí de subvenção econômica, que é aquele recurso que a gente entra, ajuda na pesquisa e não tem retorno para o governo, nós também, na sexta-feira passada, analisamos o primeiro projeto de 10 milhões de reais e já aprovamos a liberação de 5 milhões de reais para esse projeto. Então, a FINEP está muito firme nesse projeto de retomar o protagonismo da indústria brasileira. Nós já aprovamos nas 6 linhas da Nova Indústria Brasil, nos 6 eixos temáticos, mais de 17 bilhões de reais, presidente, de investimento, dos quais 3,5 bilhões de reais para a área de saúde. Então, o seu projeto lançado pelo vice-presidente Alckmin, de retomar a indústria brasileira, inovando sobre novos marcos, com mais sustentabilidade, com justiça social, a FINEP, junto ao BNDES, estamos muito firmes nessa questão. E para a gente, então, estar hoje aqui, fazendo essa inauguração e reforçando a nossa presença junto com o governo numa das grandes indústrias farmacêuticas do mundo, é uma grande honra. Eu queria agradecer essa oportunidade, Carlos Sanches, da FINEP estar com vocês aqui, a nossa equipe também, a sua gerente Bruna está aqui acompanhando, mas dizer que o Nova Indústria Brasil chegou para ficar, vai marcar a história do Brasil, vai mudar a história da indústria brasileira e principalmente da indústria de saúde do Brasil. Obrigado a todos e um bom dia. Convidamos a fazer uso da palavra o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante. Queria inicialmente saudar o presidente Lula, a nossa primeira-dama Janja da Silva, saudar o companheiro Alckmin, ministro vice-presidente, que tem sido um parceiro muito importante no trabalho do BNDES, à frente da Nova Indústria Brasil. Saudar as nossas ministras, Nízia, Luciana, igualmente decisivas nessa construção. Saudar o ministro Paulo Teixeira e todas as demais personalidades que estão aqui, convidados. E saudar o Carlos Pancera, a FINEP e o BNDES sempre andam juntos nesse desafio da inovação. Queria saudar o Carlos Sanches, parabenizá-lo por toda essa história de empreendedorismo e inovação. Mas tem uma coisa, viu, presidente? Nada disso aconteceria se não fosse a Irene, que está sentada quietinha ali, que é a mulher dele e é quem segura a barra e toca essa coisa toda. Ela não gosta de aparecer, ela fica brava quando fala dela, mas ela é fundamental aí na história toda. Então, eu queria dizer, nós estamos... A primeira relação que o BNDES tem com a AMS é de 2006. Eu ainda não aprendi essa coisa de NC, não, ainda falo AMS. É de 2006. Nós tivemos lá um empréstimo de 65 milhões de reais,
Tivemos 4 empréstimos importantes, a MS já pagou e já resolveu 3 empréstimos, e agora assinamos esse de R$500 milhões focados em inovação. E por que o Estado é fundamental na inovação? Porque a inovação é risco. Vocês viram agora mesmo, quer dizer, um produto que você investe, que você pesquisa, que você faz, não necessariamente você chega no resultado, ou às vezes chega no resultado e não tem impacto no mercado. Então, é risco, por isso o Estado tem que compartilhar o risco. E no caso da saúde, é um dos setores, é 9,7% da economia brasileira. É 2% da indústria de transformação, mas é muita inovação e muito valor agregado. E o Brasil hoje tem um déficit no setor de saúde de 14 bilhões e 700 milhões de dólares. Nós importamos mais do que exportamos. Essa fábrica que nós visitamos hoje, modular, digital, 4.0, ela vai inverter essa lógica do Grupo MS, que vai passar a ser exportador, vai gerar superávit comercial, vai gerar mais emprego, mais oportunidade, mais pesquisa, mais inovação. Conversamos hoje, inclusive, da necessidade de nós integrarmos a cadeia produtiva dos insumos que são necessários, a gente financiar para dar mais soberania ao Brasil, mais capacidade de produção, mais agilidade. Nós precisamos melhorar a parte regulatória, especialmente na Anvisa, para que as coisas aconteçam mais rápido, porque a inovação, o investimento, precisa de agilidade. Nós estamos aqui produzindo um produto desenvolvido na Dinamarca, que é a empresa, que é metade do PIB do país. Então, isso muda a história da economia e avança decisivamente. Eu termino dizendo que o BNDES, presidente, nesse período aqui, nesses 6 meses, nós aumentamos 84% as aprovações de crédito, comparando com o primeiro semestre de 2022, na indústria nós aumentamos 157% e na agricultura, porque dizia que o senhor não gosta da agricultura, 204%. Então, não é só em indústria, estamos fazendo agricultura, serviço, em todas as áreas. E no caso da saúde, nós estamos batendo recorde histórico de financiamento da saúde brasileira. O BNDES já aprovou 4 bilhões de reais e nós vamos fechar esse ano aqui com um mínimo de 5 bilhões e meio de reais. Eu, antes de entrar aqui, vi empresários elogiando, falando, nós entramos com o projeto, em 60 dias o BNDES aprovou e entregou para fazer a inovação na ponta. Então, nós também estamos buscando ser mais eficiente, mais resolutivo, mais parceiro do setor produtivo. Tivemos um resultado do banco, um crescimento de 94%. E atenção, nós temos praticamente o mesmo resultado de bancos como Itaú, como o Banco do Brasil, uma pequena diferença, nós somos o terceiro resultado, o dobro do Bradesco. São bancos que têm 90 mil empregados, nós temos 2.500, 2.450 servidores. O BNDES é o dobro do BID e entrega muito mais com 2.450 servidores. E é o presidente Lula, que sempre defendeu o BNDES, que agora mandou fazer concurso. Tem 120 mil jovens inscritos para fazer o concurso. E quem escreveu acredita que eu acho que é uma excelente alternativa profissional. Nós vamos aumentar agora e recompor o quadro do banco. Então, presidente, eu quero agradecer dizendo, o primeiro empréstimo do BNDES foi no seu governo, toda essa... Então, parabéns a vocês que fazem a INC, parabéns a esse empreendimento. A gente sai daqui muito orgulhoso e vou falar para os nossos trabalhadores do BNDES, que é quem garante todo esse resultado, com 0,07% de inadimplência. O Brasil precisa de servidor público competente, dedicado, porque eles são a outra parte dessa estratégia para a gente competir no mundo que é cada vez mais exigente, mais defesa comercial, com mais subsídios. Então, o Brasil está mudando de patamar, o presidente Lula voltou e o BNDES também. Muito obrigado. Com a palavra, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Muito bom dia a cada um e a cada um de vocês. Saudar o nosso querido presidente Lula, Janja Lula da Silva, o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, também ministro do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, a nossa Nízia Trindade, nossa primeira ministra mulher de Estado da Saúde do nosso país, o nosso Paulo Teixeira, que é ministro de Estado do Desenvolvimento e Agricultura Familiar, a Luiz Mercadante do BNDES, o Celso Pancera, presidente da FINEP, o Carlos Chance, que é o nosso anfitrião, que está aqui, sem dúvida nenhuma,
comemorando um feito extraordinário dessa empresa que tem mais de 60 anos no Brasil e contribui com aquilo que, para o presidente Lula, para o país, para todos nós, é fundamental, que é cada vez aumentar a nossa autonomia, numa perspectiva de garantir investimentos, não só investimentos, mas serviços e produtos cada vez melhores para o povo brasileiro, ainda mais quando se trata da saúde. Não se pode conviver com a dependência. Nós sentimos bem na pele o que isso significou no período da Covid. Nós vimos o quanto é nefasta a dependência dos países para insumos, para vacinas, para inovação e tecnologia nessa área, pela importância estratégica e o impacto que ela tem na vida das pessoas. E os passos que nós estamos dando, quando o presidente Lula decide retomar a NIB, a Nova Indústria Brasil, ou melhor, uma agenda de uma nova industrialização e novas bases tecnológicas, e quero dizer a vocês que isso foi feito com muita convergência. Que isso não é uma coisa simples, parece óbvio, mas é uma construção permanente. Aqui há uma grande convergência de vários fundos daquilo da nossa capacidade instalada na direção de 6 escolhas que fizemos. Quando o cobertor é curto, você tem que ter foco. E nós conseguimos construir essas 6 chamadas da nova indústria, entre elas está, nada mais, nada menos, nosso desafio no Complexo Industrial de Saúde, como sendo um destaque nessas 6 chamadas. E, nesse sentido, com a recomposição integral do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, foi possível fazer investimentos esse ano correspondentes a 4 vezes o que já, aliás, 2,5 vezes a mais do que já foi feito nos 4 anos anteriores, revelando que quando se tem vontade política e disposição, e quando se aposta naquilo que é essencial, a gente muda e transforma a realidade e a vida das pessoas. Então, vocês são uma demonstração de que toda vez em que se aposta na inovação e se tem risco, o Estado está aqui exatamente para apoiar quando se tem risco tecnológico. E esse é o papel princípio do próprio Ministério da Ciência e da Tecnologia, desde que ele surgiu na década de 80. Por isso, dos 51 bilhões que nós estamos aportando do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia para a Nova Indústria Brasil, 11 chamadas desses recursos, 2 deles são exatamente para saúde e biotecnologia. Então, como já foi dito aqui, tanto por Mercadante, esse é nada mais nada menos o segundo déficit da balança comercial brasileira. E nós temos a condição, porque temos inteligência para isso. Por isso que nos projetos existe uma demanda, presidente, já apresentada à FINEP, de empresa 100% nacional de 1,2 bilhões de reais. E nós, nessa semana retrasada, eu acho que foi a semana retrasada ou passada, assinamos 577 milhões de 3 projetos com a Bionovis e a MS, que Carlos Chance lá assinou conosco. Dessas são 577 milhões de reais. 2 desses projetos são créditos e um deles é subvenção econômica para biofármacos e para anticorpos monoclonais. Então, Chances, mais uma vez, parabéns. Né? Nós, como você bem destacou, avançamos, presidente, principalmente no seu primeiro ciclo, na capacidade de desenvolver genéricos, e agora nós estamos entrando numa situação ainda de maior complexidade tecnológica, que são os novos entes moleculares, do quais aqui o Chance se referiu. E nós, portanto, vamos garantir um fluxo contínuo de investimentos, presidente. Isso é outra variável importante. Todos esses recursos, eles não vão parar aqui, não são decisões que se encerram nesse momento. Elas terão um fluxo contínuo, porque o fundo continua arrecadando e nós vamos poder garantir que esses investimentos tenham perenidade e que se tornem cada vez mais política de Estado, que é o que todos nós desejamos. Então, parabéns e vamos avançar ainda mais para garantir a saúde. A ciência voltou, o Brasil voltou e a saúde voltou, e voltou com força, como a gente diz lá em Pernambuco. Ouviremos a seguir a ministra de Estado da Saúde, Nízia Trindade.
Bom dia a todos e todas. Bom dia, presidente Lula. Muito obrigada por nos permitir estar retomando ações tão importantes para o Brasil. Cumprimento o Dr. Carlos Sanches. Em seu nome, eu quero parabenizar a todos da MS por esse trabalho tão maravilhoso. Acabamos de visitar a planta, pedindo uma salva de palmas para todos vocês. Cumprimento a nossa primeira-dama, Janja Lula da Silva. Cumprimento também aos nossos ministros, ministro Alckmin, ministra Luciana, ministro Paulo Teixeira. Cumprimento também, nesse momento, ao presidente do BNDES, que nos traz uma fala tão afirmativa e já com realizações tão importantes. É o BNDES voltando ao que deve ser a sua finalidade, com muita qualidade, assim como a FINEP, Dr. Celso Pancera. É muito gratificante estar aqui hoje, nesse momento, e ver todo esse trabalho. Ministro Paulo Teixeira, que me acompanha, também cumprimento nosso secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde, Carlos Gadelha, que tem interagido de uma forma muito próxima a todos vocês. E quero também, nesse momento, cumprimentar o doutor Arcuri, da Farma Brasil, representando aqui também toda a entidade, em seu nome e em nome do doutor Mussolini, da Sindus Farma, cumprimentar a todo o setor. Temos trabalhado juntos e estabelecemos já uma agenda de encontros a cada 3 meses para que essa grande ação aqui da MS e todas as ações do setor possam avançar, como diz o presidente Lula, com previsibilidade, não é? Que é uma questão fundamental para o setor. Então, o doutor Arcuri, agora há pouco, havia falado com o presidente Lula algo muito importante, presidente Lula. Nós estamos vendo aqui o fruto do trabalho incansável da liderança do doutor Carlos Sanches e todos que se empenham com ele nesse trabalho, que eu vou rapidamente comentar só alguns pontos, mas que é tão importante para a inovação, que orgulha o Brasil, que já hoje é muito importante para o acesso à saúde no SUS. E também eu creio que, nesse momento, é importante que, presidente, essas políticas retomadas, elas significam o futuro do Brasil, como o senhor bem disse no lançamento da estratégia do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, em setembro do ano passado. Então, por todas essas razões, ficamos muito felizes. Gostaria também de cumprimentar a sua esposa, doutor Sanches, ao Marco Sanches, que esteve conosco e que tem feito essa interação de uma forma muito próxima, né? É um momento especial também para a família, como sabemos. Eu acho que o dia de hoje tem alguns pontos que eu queria destacar aqui. É o lançamento do primeiro medicamento produzido no país para tratamento de diabetes e obesidade de forma inovadora, né, utilizando peptídeos, utilizando a liraglutida e também a semaglutida. Então, acho que nós acabamos de visitar a planta e é um motivo de muito orgulho e de muita expectativa, né, com relação a esse importante trabalho. O segundo ponto é a certeza de que a produção de polipeptídeos sintéticos vai reduzir os efeitos colaterais para os pacientes e também o custo, e também garantindo, como disse a ministra Luciana, avançar na autonomia do nosso país. Então, isso é motivo de muito orgulho para nós e de muito compromisso. Também quero saudar aqui a assinatura dos contratos de financiamento entre a MS, o BNDES e também a MS e a FINEP, que os números já foram aqui apresentados pelo doutor Mercadante, doutor Pancera e pela ministra Luciana.
Por fim, não menos importante, é uma demonstração muito bem-vinda da importância desses esforços conjugados, do apoio que se deve ter, que o governo federal, liderado pelo presidente Lula, tem colocado em relação à nova industrialização, com a liderança do vice-presidente Alckmin, nesse processo, no qual a saúde é a missão número 2. Então, é um encontro da competência, da qualidade do setor privado, no caso hoje a AMS, com as políticas públicas do governo federal. Por isso estamos aqui numa visão de união e reconstrução, que é o lema que orienta o nosso governo. Também é importante dizer que isso tem uma história, né? Toda a liderança da AMS nos genéricos, e o doutor Sanches comentava com o presidente Lula sobre a vinda do presidente Lula aqui em 2003, né, se eu não salvo engano, né, 2003. Em 2003, já para essa importante ação da AMS, pela qual ela é mais conhecida. E hoje, avançando no campo dos peptídeos e também com uma forte atuação no campo dos biológicos. Mencionar aqui que todo esse trabalho, ele, de fato, tem um impacto já hoje para o Sistema Único de Saúde. A AMS firmou 12 parcerias para o desenvolvimento produtivo, uma política que teve sua origem nos governos do presidente Lula e teve uma continuidade muito importante no governo da presidenta Dilma Rousseff. Hoje são parcerias firmadas com laboratórios públicos do Rio Grande do Norte, do Rio de Janeiro, de São Paulo, para a produção de medicamentos estratégicos. E é importante dizer isso, medicamentos fundamentais já hoje, né, na carteira da AMS e nessa associação por parceria de desenvolvimento produtivo para câncer, esquizofrenia, imunossupressores utilizados para os transplantes, pessoas que passam por transplante e também para doenças raras, como é o caso da esclerose múltipla. Então, esse papel hoje já é estratégico, mas avançamos aqui, doutor Sanches, na inovação. Por isso, acho que é um momento muito importante de olharmos também os desafios, não apenas celebrarmos, mas de pontuarmos aquilo que ainda temos que avançar. E o setor tem colocado, e como o presidente Lula também ouviu durante a reunião recente que foi feita com ele, com todo o setor, coordenada pelo ministro Alckmin, essas várias questões. Entre elas, como falou o doutor Sanches, e depois foi colocada pelos outros oradores, a questão da Anvisa, da regulação nessa área. Nós estamos no Ministério da Saúde com um trabalho constante junto à agência para que haja uma aceleração daquilo que é estratégico para o país, uma priorização da análise. Em interação com a diretoria que cuida, né, do registro da Lira de Vida, nós vimos hoje, né, que essa informação é segura, que até outubro nós teremos o registro desse importante medicamento cuja planta acabamos de visitar. E ainda em relação ao papel da Anvisa, também hoje o Ministério da Saúde publicou uma portaria visando a sua modernização, informatização e apoio de recursos humanos. Então, creio que estamos no caminho certo, mas, pelo visto, temos que correr, né? Então, acho que essa é a mensagem também que o presidente Lula e o compromisso, aquele, com toda a razão, requer de todos os seus ministros de Estado, porque a saúde tem pressa e também o avanço na inovação e na autonomia. Por fim, eu quero dizer que também é muito importante salientarmos que todo o complexo econômico industrial da saúde, a missão número 2 da nova política industrial, prevê 57,4 bilhões até 2026. Então, e junto com isso, vários investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento. Sabemos que é possível avançar
Para isso, precisamos ter uma política pública continuada e essa é a mensagem que eu quero deixar aqui. Além disso, o compromisso, como temos feito, do diálogo permanente com o setor. Não existe sabedoria isolada no gabinete de Brasília. É na interação, é no conhecimento da realidade e na visão das propostas que podemos avançar e certamente o presidente Lula, doutor Sanches e todos os presentes avançaremos. Por fim, eu quero mencionar que um tema muito importante apareceu durante a nossa visita, que são os recursos humanos. Nós olhamos muitas vezes para os investimentos, que são fundamentais, mas teremos que trabalhar fortemente para a fixação dos melhores profissionais e que já faz parte da política da EMS. Então, é assim que trabalhamos, e daí é muito importante o Ministério da Educação também aqui presente conosco para avançarmos toda essa agenda que passa por todos os ministérios, é ciência e tecnologia, é trabalho, enfim, eu não vou enumerar todos, e passa também pelo Fórum Social que nós constituímos para estar dialogando com a sociedade sobre essa proposta. Concluo com uma fala mais de caráter pessoal e também uma menção a um grande pensador economista que nos deu uma visão, ao meu ver, muito importante sobre a industrialização e o Brasil. A fala pessoal se refere ao Dr. Sanches. Eu conheci em 2017, quando tinha assumido a presidência da Fiocruz, num evento em que se discutia como apoiar a necessidade para doenças negligenciadas, que eu costumo chamar de populações negligenciadas, num evento promovido pela Organização Mundial de Saúde. E lá ele estava para uma política de colaboração com os países africanos. Não é? Então, eu queria também ressaltar essa dimensão da MS que nós não podemos perder. Não é? Esse trabalho de todo o setor, não é? Que é um trabalho para o nosso país, mas o Brasil também, ao lado de ser um exemplo de inovação, e para isso essas políticas são fundamentais, certamente voltará a ser exemplo de uma política voltada para o acesso, para a saúde, para a qualidade de vida de todos. Inovação e acesso, acho que são as duas orientações centrais no dia de hoje. E o economista, o pensador economista, o Celso Furtado, que nos falava de uma forma tão importante sobre o papel da indústria no desenvolvimento, trabalhada com princípios de que uma tecnologia de vanguarda deve estar sempre voltada a reduzir as desigualdades e a facilitar o acesso. Essa é, acho que, uma mensagem válida nos dias de hoje, e eu queria, então, concluir reafirmando o nosso compromisso e o meu compromisso pessoal em ver essa agenda, que é uma agenda da MS, que é uma agenda do setor, mas é uma agenda para o futuro e para o desenvolvimento do Brasil. Muito obrigada. Convidamos a fazer uso da palavra o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Bom dia a todas e a todos. Estimado presidente Lula, Janja, Carlos Sanches, presidente da EMS, do Grupo NC, sua esposa Irene, ministras Nízia Trindade, Luciana Santos, Paulo Teixeira, Aloysio Mercadante, que preside o BNDES, senador Giordano, deputados federais, o Pedro Tourinho, o Fausto Pinato, o Leonardo Oswaldo Barquini Rosa, do MEC, Carlos Gadelha, da Saúde, Celso Pancera, que preside a FINEP, deputada Ana Perugini, Reginaldo Arcuri, do Grupo Farma Brasil, Nelson Mussolini, do Sindusfarma, Isabel Lima, assistente de produção, amigas e amigos.
Primeiro, lembrar com carinho, voltando aqui à Hortolândia, eu tinha, presidente, não era do meu partido, mas eu tinha grande admiração por ele, Ângelo Perugini, nosso querido ex-prefeito. Então, que faleceu na Covid. Então, nosso carinho ao Ângelo Perugini. E trazer 3 palavras. A primeira é de saúde. O presidente Lula, eu citei a nossa deputada, destacar aqui a saúde. O presidente Lula está fortalecendo o SUS, aumentou o recurso para o Ministério da Saúde, ampliando a farmácia popular, 15 mil médicos a mais, com a ministra Nízia, no Mais Médicos, programa de especialistas, ampliando o MAC, a média e alta complexidade, enfim, avançando em todos os setores. Uma segunda palavra sobre a indústria. O presidente Lula é um trabalhador da indústria, um líder dos trabalhadores da indústria. E a indústria agrega valor, emprega salários melhores e está na ponta da inovação, da vanguarda da tecnologia. Lançamos, então, com o presidente Lula, a NIB, Carlos Sanches, a nova indústria Brasil, mais inovadora. E o BNDES e a FINEP têm feito a diferença. Juros de 4%, é TR. Então, é juros real zero, praticamente, para inovação. Registro de patentes estava levando quase 7 anos no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O padrão internacional é 2 anos. Nós reduzimos para 4 anos e meio, o ano que vem vai ser 3 anos e em 2026, 2 anos, que é o padrão internacional. Uma indústria mais competitiva, a indústria compete no mundo inteiro. Então, o Mercadante lançou, presidente, conosco o LCD. Daqui em setembro, nós vamos ter uma letra de crédito do desenvolvimento, que é para a indústria, como tem LCA para a agricultura e LCI para o setor imobiliário. E renovar o parque industrial, para ele crescer com a lei de depreciação superacelerada. Ao invés de levar 15 anos para depreciar uma máquina, deprecia em 2 anos. E exportação. A MS exporta para quantos países, Carlos Sanches? Quase 30 países. Aliás, exporta ciclosporina. Não existiria transplante se não fosse ciclosporina. O João Boiadeiro, o primeiro transplante de coração feito pelo professor Zerbini, ele faleceu, não foi da falência da bomba, foi por rejeição. Foi os imunossupressores que impulsionaram. Hoje o transplante é praticamente rotina no Brasil inteiro. E o presidente Lula está abrindo o mercado. Mercosul, mais um país, Bolívia. Acordo com Singapura, está caminhando o acordo com a União Europeia. Enfim, abrir mercado e a gente facilitar. E o BNDES batendo recorde de financiamento para exportação. E, finalmente, uma palavra sobre a EMS. Essa não é uma inauguração igual, ela é diferente. 3 coisas mudaram a saúde no mundo: água tratada, vacina e remédio, antibiótico. A gente vivia, 80 anos atrás, 40 e poucos anos de idade. Essa era a expectativa de vida média no Brasil. Hoje, 40 e poucos anos é um brotinho, é menor de idade, né? Mudou tudo. Água tratada, vacina, e a gente fica triste de ver a campanha antivacinal que foi feita alguns anos atrás, muito triste. Voltou a vacinação e voltou forte. E, de outro lado, novas moléculas. Antibiótico mudou o mundo. E hoje as doenças crônico-degenerativas. Então, essa é uma fábrica, Carlos Sanches, que gera emprego, são quase 10 mil colaboradores,
na vanguarda da inovação, novos produtos, né, que vão revolucionar a ciência e a medicina, mas é especialmente uma fábrica que salva vidas. Parabéns, bom trabalho. Neste momento, convidamos ao palco os alunos Adilson Tomás da Silva Júnior, Débora Oliveira Barbosa, Luna Lacerda Pereira, acompanhados da Juliana Megide, diretora executiva de Relações Institucionais do Grupo EMS, em representação das crianças do Jardim 1 e 2 da Escola Municipal de Educação Infantil Emiliano Sanches, para a entrega de um quadro à senhora Janja. O quadro foi pintado por crianças do Jardim 1 e 2. Fundada em 2008, a Escola Municipal de Educação Infantil Emiliano Sanches é uma iniciativa da EMS em parceria com a Prefeitura de Hortolândia. A creche atende 200 crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade. 70% das vagas são destinadas aos filhos das colaboradoras da EMS e 30% aos filhos das munícipes trabalhadoras residentes no Jardim Interlagos, onde a escola se localiza. Senhor presidente, a gente fez esse desenho para você e a sua esposa com carinho. E a gente desenhou a MS e o parquinho. E eu pintei a farmácia. Você está ao vivo aqui no Canal Gov acompanhando a inauguração da fábrica de polipeptídeo sintético da AMS. E agora o presidente Lula acaba de receber um quadro pintado aí pelas crianças do Jardim de Infância 1 e 2 da Escola Municipal ali do Jardim de Infância Municipal EMS. A inauguração da fábrica ali em Hortolândia. EMS. Olha, essa unidade aí da AMS, ela vai produzir medicamentos para tratar diabetes e obesidade. Com custo de 70 milhões de reais, é considerada a primeira fábrica desse tipo no país. Está inserida entre as iniciativas do governo federal em torno do Complexo Econômico Industrial da Saúde. O polipeptídeo sintético, que é o produto que vai ser fabricado aí neste local, ele possibilita a redução de efeitos colaterais para os pacientes, assim como dos custos. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Minha querida companheira Janja, meu querido companheiro Geraldo Alckmin, meu querido companheiro Carlos Sanches, presidente do Grupo NC, ministras e ministros aqui, ministro Paulo Teixeira, ministra Nida, ministra Luciana, companheiro Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, senador Giordano, deputado federal Fausto Pinhato, Leonardo Oswaldo Barquim Rosa, secretário executivo do Ministério da Educação,
companheiro Carlos Gadelha, secretário da Ciência e Tecnologia e Inovação do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, meu querido Celso Pancera, a deputada estadual Ângela Perugin, o Reginaldo Arcuri, presidente executivo do Grupo Pharma Brasil, companheira Isabel Lima, assistente de produção de embalagens e líquidas da EMS. Amigos e amigas, já nos outros mandatos que eu tive na presidência, eu fazia questão de dizer aos meus ministros que quando tivesse uma fábrica para inaugurar, mesmo que fosse uma fábrica de palito de dentes, que me convidasse para inaugurar. E por que eu queria inaugurar? Porque era um momento que o Brasil andava muito desacreditado. Era um momento em que o Brasil era tratado com pouco respeito. E era preciso a gente passar para a sociedade brasileira a ideia de recuperação da autoestima do nosso povo. A primeira publicidade que nós fizemos, que dizia "eu sou brasileiro e não desisto nunca", nós fomos procurar o jogador Ronaldo Fenômeno, que tinha se acidentado jogando na Inter de Milão, e que muita gente na imprensa brasileira dizia que jamais ele voltaria a jogar futebol. E ele, profissional que era, se preparou, voltou e foi o artilheiro da Copa do Mundo de 2002. E eu queria passar essa ideia para o povo brasileiro. A ideia de que tudo é possível quando a gente sonha, tudo é possível quando a gente quer. E um governo não é obrigado a saber de tudo. Um governo só tem que ter capacidade de ouvir. Ouvir as pessoas que sabem mais do que o governo, ouvir os empresários, ouvir os trabalhadores, ouvir os movimentos sociais, ouvir os estudantes. E dessa quantidade de conversas, tirar as coisas boas para ser apresentada como políticas públicas nesse país. E eu estou aqui hoje com muito orgulho por saber que eu já estive aqui outra vez. E por saber que depois que eu vim aqui a primeira vez, vocês cresceram muito. E foi o único grupo econômico que nós chamamos a Brasília para discutir política da saúde, em que todas as pessoas que fizeram discurso reconheceram a importância do BNDES, reconheceram a importância da FINEP, reconheceram a importância do nosso vice-presidente na coordenação e reconheceram o papel do governo brasileiro. Porque normalmente as pessoas não agradecem. Normalmente as pessoas vão lá, conversam com o Alckmin faz um monte de coisa e tal, e quando sai, a imprensa pergunta, e daí, satisfeito? É insuficiente. Não, o Brasil não tem noção da tecnologia e da inovação do que significa essa empresa. Eu acho que muita gente, mesmo aqui na cidade, não tem noção de que aqui tem uma fábrica, sabe, capaz de produzir coisas e competir com qualquer país do mundo, sabe, igualdade de condições, sem complexo de vira-lata, de cabeça erguida e dizendo, nós somos brasileiros e não desistimos nunca. E vamos produzir as coisas que têm que ser produzidas nesse país. Vocês são testemunha que nós voltamos ao governo num momento de negacionismo jamais visto na história do país. Eu nunca pensei em viver até o dia que eu conhecesse alguém que dissesse que não é bom tomar vacina. Eu nunca imaginei viver num país em que algumas pessoas ousaram dizer que a vacina fazia as pessoas virarem jacaré, fazia as pessoas virarem gay, fazia as pessoas virarem qualquer coisa, menos dizer a verdade de que a vacina poderia evitar que muitas doenças continuassem prevalecendo no Brasil. E foi por vencer essa parada do negacionismo que nós resolvemos recuperar o Brasil. Eu, antes de ler o meu texto aqui, que está bem curtinho, não vou cansar vocês, eu queria dizer para vocês o seguinte, o Brasil vive outra vez um bom momento.
Vocês estão lembrados que na crise de 2008, quando o mundo estava quebrado, não por uma crise que fosse responsabilidade de países pobres, africanos ou latino-americanos, mas por desarranjo econômico nos Estados Unidos e na União Europeia, nós tivemos uma crise profunda, que foi maior do que a crise de 1929. E eu disse que aqui no Brasil, o Brasil seria o último país a pegar a crise e o primeiro a sair. E aconteceu exatamente aquilo que a gente previa. A crise aqui foi uma marolinha e nós que caímos no 2009, em 2007 e 2010, quando deixamos a economia crescia a 7,5%, o varejo crescia a quase 14%, e esse país estava com a inflação controlada e a massa salarial crescendo. É o que estamos fazendo aqui outra vez. É por isso que nós colocamos o lema União e Reconstrução. Porque nós encontramos esse país com 6 mil creches paralisadas. Encontramos esse país com 87 mil casas do Minha Casa Minha Vida totalmente paralisada. A Nízia pode dizer para vocês quantas UPAs e quantas unidades de saúde ficaram paralisadas. De 20 e poucos mil médicos que a gente tinha, encontramos o país com 15 mil médicos atendendo as cidades do interior. Em apenas um ano e 8 meses, já chegamos a 25 mil médicos e, se for preciso, vamos ter mais médicos, porque o médico é tão necessário quanto o remédio para as pessoas. Então, se você constrói um projeto de Brasil, eu já tinha pensado na criação do PAC em 2007, porque se você não tem um projeto que unifica todo o governo, a tendência natural é cada ministro querer fazer o seu projeto. Quem já participou de governo sabe, mesmo nas prefeituras, se não tiver um projeto de 4 anos do que fazer, cada secretário vai querer inventar uma coisa. Todo mundo quer inventar, todo mundo quer ser o bom da fotografia. Então, o que eu fiz? Eu resolvi fazer um PAC e chamei os 27 governadores de estado. Todos os governadores, independentemente se gostavam de mim ou não, sabe, se era contra ou a favor, o que eu queria era a representação institucional do governador e fiz a seguinte pergunta: eu quero que vocês apresentem ao governo federal de 3 a 5 obras que vocês entendem que são prioritárias no estado de vocês. E os 27 apresentaram. E aí nós construímos o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, que tem investimento de 1,7 trilhão de reais, público e privado. E agora, nós estamos numa fase que é colher o que plantamos. Ou seja, já foi lançado o PAC, as obras já estão em andamento, as coisas estão sendo já colhidas, e nós podemos dizer para vocês hoje, aqui em Hortolândia, o Brasil vive outra vez um bom momento. A massa salarial está crescendo, o salário mínimo está crescendo, a inflação está controlada, a gente percebe que a indústria está crescendo como há muito tempo não crescia, a gente percebe que a gente está importando, já abrimos 171 novos mercados para os produtos brasileiros e o Brasil voltou a participar da geopolítica internacional. Esse país passou um período sem ninguém querer vir aqui e passou um país sem ninguém querer receber quem governava aqui. Em apenas um ano e 8 meses, eu já me reuni com 54 países africanos, já me reuni com 27 países da União Europeia, já participei 2 vezes do G7, já participei 2 vezes do G20, já participei dos BRICS, já me reuni com 33 países da América Latina e Caribe e já me reuni com 15 países do CARICOM. Ou seja, em apenas 8 meses, nós já tivemos mais contato do que esse país jamais imaginou. Além de visitas especiais aos Estados Unidos, na audiência com Biden, além de visitas específicas na França, além de visita específica na Alemanha, além de participar, sabe, da COP do Egito, e agora vamos participar da COP em Baku.
e vamos realizar a nossa Conferência do Clima na cidade de Belém o ano que vem, porque o mundo inteiro fala da Amazônia e nós marcamos na cidade de Belém para que a Amazônia tenha uma oportunidade de falar para o mundo. As pessoas precisam compreender que o Brasil é dono do território da Amazônia, nós temos soberania sobre ele, nós não queremos transformar a Amazônia num museu, sabe, num santuário, não. O que nós queremos é preservar a Amazônia, sabendo que embaixo de cada árvore mora uma mulher, mora um homem, mora um pescador, mora um seringueiro, mora um indígena, e que essas pessoas têm que ter direito a sobreviver com dignidade, como todos nós queremos viver em qualquer lugar do mundo. Nós assumimos o compromisso de desmatamento zero até 2030 e vamos cumprir. Mas também, Sanches, nós vamos cobrar dos países ricos que paguem aos países que ainda têm floresta pela manutenção da floresta em pé, porque se é verdade que a floresta vai ajudar a salvar o planeta, então eles têm que pagar a parte que eles já destruíram na época da industrialização. É esse país que eu quero que vocês acreditem. Não há como não dar certo. Eu quase toda semana converso com o Fernando Haddad e às vezes o Fernando Haddad está com um problema, já tal coisa, não sei das quantas, eu falo, Haddad, não se preocupe, cara, mesmo que der errado vai dar certo. Está escrito que vai dar certo. Está escrito. Eu levanto todo santo dia e vou dormir todo santo dia, tendo certeza e quero dizer, olhar nos olhos de vocês, outra vez vai dar certo. Os meus adversários dizem que é porque eu tenho sorte. E eu quero continuar tendo sorte, porque pobre do time que tem um goleiro que seja azarado. Eu prefiro de muita sorte. Na verdade, o que eu tenho é uma causa. Na verdade, o que eu tenho é uma causa. Eu queria provar da outra vez que a gente poderia governar o Brasil melhor do que a elite política brasileira governou durante 500 anos. E agora nós vamos provar outra vez que esse país pode ser um grande país. Não tem nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes no planeta Terra que tem um sistema de saúde como o SUS. E vocês sabem como é que esse SUS era atacado todo santo dia na imprensa, sobretudo pela iniciativa privada. As pessoas que trabalhavam no SUS tinham até vergonha de trabalhar no SUS, de tanto que o SUS era atacado. O SUS poderia salvar 1000 pessoas num dia, mas se uma morresse, era aquela uma que era a notícia do dia e não a salvação de 999. Veio a Covid-19 e, graças a Deus, a gente tinha o SUS. E o SUS mostrou que, se não fosse ele enfrentar aquela pandemia, e se não fosse o SUS enfrentar o negacionismo, não eram 700 mil pessoas que teriam morrido, quem sabe tivéssemos ultrapassado mais de 1 milhão de pessoas, porque o governo não sabia como tratar. Não é que um presidente deveria entender de pandemia, deveria entender de bom senso. Se eu não sei, eu convido quem sabe, monto um gabinete de crise e vamos fazer o que tem que ser feito. Não vamos ficar brigando de inventar remédio, de produzir o que não sabe, envolver as Forças Armadas para produzir remédio que não servia para nada. Quantas pessoas morreram tomando remédios imprestáveis? Quantas? Um dia a história vai julgar. Porque não é possível, o Brasil não é o maior país do mundo, mas aqui foi o país que mais morreu gente da Covid. Mais de 700 mil pessoas. Eu posso dizer para vocês que dessa, pelo menos metade, o governo tem responsabilidade por descaso com o tratamento da doença. E até pela qualidade dos ministros da saúde que ele indicava. Ele tinha um ministro aí que era general, que era visível quando ele falava na televisão, que ele não entendia o que estava falando. Olha, se alguém não sabe, quando é chamado, fala, não tem condições. Eu não posso tratar, deixa um especialista. Nós tínhamos tanta gente boa na Fiocruz, no Instituto Butantan, nós temos tanta gente, tantos médicos extraordinários no Brasil.
Ou seja, então, por falta de sensibilidade, esse país sofreu muito. E nós não vamos permitir mais que isso aconteça. É um compromisso que eu tenho com a minha consciência, é um compromisso que eu tenho de provar mais uma vez. Esse país será do tamanho, da qualidade de pensamento e do tamanho do sonho que a sociedade brasileira tiver. É por isso que eu estava dizendo ao companheiro, a minha alegria, a hora que eu fui tirar a fotografia, de ver tantas mulheres e homens jovens, bonitos, pessoas qualificadas, pessoas que conseguiram estudar. É esse país que nós queremos construir. É esse país, agora com a construção de mais 100 novos institutos federais, que a gente precisa discutir na área da saúde, como é que a gente vai formar gente para a área da saúde? Como é que a gente vai colocar meninas e meninos para estudar, para se transformar em profissionais altamente qualificados? E se o mundo quiser importar nossa mão de obra, tudo bem, se a gente tiver muito, até vamos vender mão de obra. Porque a gente precisa ter consciência que esse país só será grande, não quando a gente estiver exportando muita soja ou muito minério de ferro, quando a gente estiver exportando conhecimento, quando a gente estiver exportando tecnologia, quando estiver exportando inteligência. É esse país que eu quero. Esses dias, nós descobrimos, Sérgio, que 480 mil meninas e meninos fazendo o ensino médio nesse país desistiu do ensino médio para poder ajudar no orçamento familiar. E eu fiquei pensando, que país do futuro é esse, se a gente ficar quieto diante de uma catástrofe dessa, de 500 mil jovens, meninas e meninos, no momento da sua formação mais importante, pararem de estudar para ajudar no orçamento familiar. Chamei o ministro Camilo Santana e falei, nós não vamos permitir isso. E criamos uma coisa chamada Pé de Meia. Pé de Meia vai envolver quase 4 milhões de jovens que estão, no Cade Único, e a gente vai dar uma poupança de R$3.000 por ano, 10 prestações de R$200, e no final do ano, se ele tiver comparecimento de 80% e passar de ano, vai receber mais 1.000. No segundo ano, a mesma coisa, no terceiro ano, a mesma coisa. Quando terminar o ensino médio, ele pode ter R$9.000 na poupança. Se ele souber aplicar, vai até render um pouquinho para ele seguir a sua carreira. Porque muita gente diz, você está gastando dinheiro à toa. Eu jamais aceitarei a ideia de que investir em educação é gasto. Investir em educação é investimento. Gasto é se eu não cuidar dessa molecada agora e tiver que cuidar de presídio, de detenção, de alta periculosidade, de mais cadeia e mais cadeia, ou de cuidar, de jovens viciados em droga. Então, nós estamos fazendo isso. Como estamos fazendo um sistema de educação integrada. Nós vamos terminar o mandato com 3.600.000, crianças estudando em escola de tempo integral. E vamos fazer mais. Nós vamos garantir que até 2030, 80% das crianças brasileiras, no mínimo, estejam alfabetizadas até o segundo ano do ensino fundamental. Porque se não tiver, terá muito mais dificuldade. Esse país, nós vamos construir. E quando eu venho a uma fábrica como essa, e vejo a qualidade e a idade dos funcionários, e vejo o sacrifício e o esforço que vocês fizeram para chegar onde nós chegamos, eu posso te dizer, cara, você não fez sozinho. Se não fosse uma tal de Dona Irene na sua vida, talvez você não tivesse tido força para chegar aonde você chegou. E possivelmente o orgulho que você tem de não envergonhar o teu pai. Porque
Porque quando o pai bota um filho no mundo, o pai e a mãe, o que eles mais desejam não é que o filho fique rico. Eles querem que os filhos vivam melhor do que eles viveram. Tenham melhor qualidade de vida, melhor qualidade de educação, viver em harmonia. É esse mundo que a gente está construindo e vai construir. Depende de nós. Nós temos que separar entre as coisas ruins, sobretudo na rede digital, e as coisas boas. Nós precisamos separar o joio do trigo, para que a gente possa construir uma sociedade mais humana, mais fraterna, mais justa e, eu diria, mais solidária. Isso é a gente recuperar o humanismo. Não é possível a gente praticar o humanismo sem amor. Não é possível. E esse mundo depende de nós. Portanto, meu querido Sanches, é um dia gratificante para mim. É um dia muito gratificante poder participar de inauguração de uma coisa que eu ajudei a começar. E depois de 15 anos eu volto aqui como presidente outra vez. Sabe? E dizer, puxa vida, valeu a pena fazer investimento aqui, porque vocês têm muita competência, muita dedicação e vão ajudar a salvar muita gente. É isso que me gratifica como presidente da República. É isso que me gratifica como ser humano. É olhar para trás e ver o que a gente conseguiu construir, o que a gente conseguiu produzir. Eu hoje, quando estava abraçando meninas e meninos, a coisa que eu mais ouvi foi o seguinte: ô Lula, eu fiz o ProUni, ô Lula, eu fiz o ProUni, eu fiz o ProUni. O ProUni só era uma inquietação da minha vida. Como eu não consegui fazer a universidade, por N razões, mas uma delas é porque pobre dificilmente conseguia fazer a universidade há 40 anos atrás. Eu, quando virei presidente, eu tenho uma obsessão de colocar filho de pessoas na universidade. Então, outro dia eu encontrei um coveiro que o filho dele está se formando em diplomata. Coveiro em São Paulo, Aloysio. O filho está fazendo diplomacia. Filha de empregada doméstica fazendo medicina, fazendo enfermaria, fazendo engenharia, filho de pedreiro fazendo engenharia, sociologia e tantas outras coisas que essas pessoas podem fazer para melhorar a vida. E uma fábrica como essa é uma oportunidade que eles têm de trabalhar. Portanto, cara, meus parabéns. Teu pai deve estar muito orgulhoso de você. Muito, muito orgulhoso de você. Agora eu vou ler o discursinho que eu fiz. Não, se eu fosse só ler isso aqui, era muito curto. Mas eu também não quero deixar de ler o que foi preparado aqui. Este é um momento auspicioso para a saúde no Brasil. E muito me alegra voltar a este complexo industrial 17 anos depois da primeira visita, sabendo que a MS se tornou uma potência legitimamente nacional, com 6 décadas de bons serviços prestados em todo o mundo. Ao fundar esta fábrica, o saudoso Emiliano Sanches quis criar não apenas uma empresa de medicamentos, mas, na verdade, o que ele quer criar era uma empresa de saúde. Era isso que ele queria criar. Emiliano nos deixou muito cedo, em 1988. Mas seu propósito de promover saúde, bem-estar e qualidade de vida para as pessoas continua vivo na atuação do seu filho Carlos Sanches e seu sobrinho Leonardo à frente do Grupo NC. Sua busca contínua pela inovação gerou esta fábrica, a primeira no mundo a produzir moléculas sintéticas destinadas ao tratamento de obesidade e diabetes. Hoje, a MS exporta seus produtos para 56 países e tornou-se uma grande parceira das políticas dos programas do governo federal. Entre eles, o Programa de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo e o Programa de Desenvolvimento e Inovação Local no Ministério da Saúde. A MS
Produz medicamentos estratégicos para o SUS, atender adultos e crianças. Isso inclui imunossupressores para transplantes hepáticos e renais e remédios para tratamento de esclerose múltipla, doença de Alzheimer e esquizofrenia. A trajetória de excelência dessa farmacêutica é também um dos paradigmas para o complexo econômico e industrial da saúde que estamos erguendo como um dos pilares da reindustrialização do Brasil. Minhas amigas e meus amigos, desde o início do meu mandato, temos reconstruído toda a política para o complexo econômico da saúde. Publicamos 6 decretos, envolvendo desde a recriação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e Complexo da Saúde do Ministério da Saúde, até mecanismos de participação social extintos no governo anterior. O grupo executivo, que congrega 11 ministérios e mais 9 instituições públicas, é o responsável pela retomada do marco regulatório para o uso do poder de compra do Estado no desenvolvimento de parcerias produtivas. Aí é importante a gente ter em conta a importância do Estado. O poder de compra do Estado é um fator muito importante para o desenvolvimento de indústria nacional. Ou seja, se uma indústria nacional produz e o Estado não quer comprar da empresa nacional e importa porque não paga imposto, é mais barato, o Estado não vai fomentar o surgimento de uma indústria. E nós estamos convencidos que o poder de compra do SUS, vai permitir que a gente tenha uma indústria farmacêutica capaz de competir com qualquer indústria farmacêutica do mundo. O Brasil cansou de ser pequeno. O Brasil cansou de ser um país em vias de desenvolvimento. O Brasil cansou em dizer que nós somos o país da juventude, o país do futuro. Não, para nós queremos ser grande. Para nós, o futuro não é amanhã, o futuro começa agora. E essa fábrica é o exemplo de que o futuro já chegou na área da saúde, numa extraordinária relação entre o SUS e o sistema empresarial. Sua atuação culminou no lançamento da Estratégia Nacional de Desenvolvimento do Complexo Econômico Industrial da Saúde em setembro do ano passado. Em um ano, já alcançamos resultados como o avanço no campo dos medicamentos para doenças crônicas, que dá todo o suporte aos programas de saúde, e a retomada da vacinação e da produção de hemoderivados. Precisa produzir um remédio para minha garganta, Francisco. Quando eu era metalúrgico, eu ia fazer assembleia 4h30 da manhã. E aí a voz ficava que nem um caminhão velho subindo. Naquele tempo, eu tomava um conhaque Dré na porta da fábrica. A garganta ficava maravilhosamente boa. Mas agora vocês estão vendo, é só na base da água, e a água não resolve o meu problema. A saúde é ainda um dos pilares da nova indústria Brasil. A política pública com a qual recolocamos a indústria no centro da estratégia de desenvolvimento econômico nacional. No último dia 14, anunciamos em conjunto com o setor produtivo novos investimentos para a saúde no âmbito da nova indústria Brasil. Estamos falando de quase 60 bilhões de reais, o maior volume de investimentos públicos e privados para a saúde nesta década. A indústria de saúde é um setor que representa 10% do PIB brasileiro. É um gigante que emprega diretamente 9 milhões de pessoas, gera outros 25 milhões de empregos de alta qualidade, produz 35% da pesquisa nacional e detém alto potencial indutor do desenvolvimento tecnológico e econômico.
Saúde, hoje, é sinônimo de pesquisa e tecnologia. Portanto, mais que nunca, seu destino está atrelado ao desenvolvimento industrial, científico e tecnológico do país. Na verdade, a economia da saúde é um dos setores de maior crescimento em todo o mundo. E a saúde brasileira atingiu uma escala econômica e uma importância sociocientífica que nos cobra um novo salto estrutural. O nome desse salto é competitividade tecnológica, é adensamento das cadeias produtivas, é investimento em pesquisa, é substituição de importações, é fomento e, sobretudo, é a utilização do poder de compra do Estado para induzir avanços, escalas, inovações, barateamento e eficiência adicional à saúde pública brasileira. Minhas amigas e meus amigos, o investimento em saúde é uma grande chave, uma grande oportunidade para um novo padrão de desenvolvimento econômico com equidade social e sustentabilidade ambiental. A expansão de uma empresa farmacêutica brasileira, como a MS, é mais uma demonstração daquilo que sempre reafirmo, a capacidade realizadora de nossos empresários e a qualidade da mão de obra brasileira, sempre elogiada em todo o mundo. O compromisso com a saúde é o compromisso com a vida. Mais de 70% da nossa população, ou 130 milhões de brasileiros e brasileiras de todas as idades, depende exclusivamente do nosso sistema único de saúde, o nosso querido SUS. A política industrial e de inovação é também uma política para o bem-estar das pessoas e do planeta e para a consolidação da soberania nacional. E as demandas vindas de quem mais precisa vão orientar toda a reindustrialização do país na área da saúde. Trabalhando juntos, governos, sociedade e iniciativa privada, temos as condições de superar os desafios que ainda penalizam a rotina do nosso povo, sobretudo os mais humildes. Ao mesmo tempo, propiciamos uma escala de investimentos que vai fomentar a articulação virtuosa entre a política de saúde, a ciência brasileira e a industrialização do Brasil sob bases sustentáveis. Todo o Brasil vai ganhar com a geração de empregos e economia de divisas e de desenvolvimento de um setor de alta tecnologia. Mas, sobretudo, ganhará o povo brasileiro, para quem o compromisso com um sistema de saúde de qualidade deve ser consagrado como um pacto de vida entre outras gerações. Companheiros e companheiras, eu vim aqui inaugurar e sair daqui com uma demanda. O nosso amigo Sanches fez uma demanda, uma provocação à ministra da Saúde, ao vice-presidente da República e ao presidente da República, de que é preciso a Anvisa andar um pouco mais rápido para aprovar os pedidos que estão lá, porque não é possível o povo não poder comprar remédio porque a Anvisa não libera. Então, essa é uma demanda que nós vamos tentar resolver. É uma demanda que nós vamos tentar resolver. Quando algum companheiro da Anvisa perceber que algum parente dele morreu, porque um remédio que poderia ser produzido aqui não foi produzido porque eles não permitiram, aí a gente vai conseguir que ela seja mais rápida e atenda melhor os interesses do nosso país. Um abraço, gente. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. Pedimos a todos a gentileza para que aguardem a saída do presidente da República. Nós acompanhamos ao vivo a inauguração da fábrica de polipeptídeo sintético
Uma substância usada no tratamento de diabetes e obesidade e que possibilita a redução de efeitos colaterais para os pacientes. Essa unidade em Hortolândia, no estado de São Paulo, é considerada a primeira fábrica desse tipo no país. É uma das iniciativas do governo federal do Complexo Econômico Industrial da Saúde, que tem a previsão de investimento de 57 bilhões e 400 milhões de reais do poder público e da iniciativa privada entre 2023 e 2026. A nova fábrica contou com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, falou que só em inovação e pesquisa